Salve, galera. Ei, falei, hein? Falei que Maurício Sniper Russe versus Rafael Fiziev era candidato à luta da noite. Roda a vinheta. Cara, sabe aquela frase vim, vive em si, do Júlio César? Pra mim é Maurício Ruff. É Maurício Ruff nesse UFC 325. Porque o cara tinha duas montanhas pra subir. Tinha uma montanha psicológica, tinha uma montanha técnica, né? A gente sabe como é que foi toda a situação dele aí com o irmão dele, mudança de equipe, passou assim pelo um turbilhão de eventos, né? Teve a primeira derrota da maneira que foi. E o Fiziev, cara, ele é de fato assim um dos melhores strikers da categoria. Então ele tinha uma missão dificílima nesse UFC 325, cara. E ele foi lá e fez acontecer de verdade, em todos os sentidos. E falando assim um pouco da luta, né? Acredito que esse UFC 325 ele trouxe muito aquela máxima das lições aprendidas, né? A gente conseguiu observar isso na luta, que de fato, isso é em todo, né? Mas nesse ficou mais evidente, da, dos atletas olharem as lutas dos atletas anteriores, ver o que deu certo, o que deu errado, aplicar no jogo deles e implementar. E foi basicamente isso que o Fiziev fez, entendeu? O Fiziev ele olhou, ele observou a luta do Maurício Ruff contra o Benoit Saint-Denis, né? Contra o filho do Moicano, e ele percebeu ali algo que ele podia utilizar, né? Porque o Benoit, ele começa as lutas dele muito forte, né? Começa para frente, tudo mais. E a gente percebeu que foi como se o Ruff nem tivesse entrado na luta, né? Então ele tentou fazer isso. Ele tentou ir para aquele jogo do abafa, sabe aquele jogo do abafa contra o Ruff? Quando começou a luta, ele já começou abafando, encurtando a distância, colocando o Ruff de costa para grade. Para quê? Para não deixar o Ruff entrar na luta. E o Ruff é um cara que ele é muito bom de time, né? O time dele é muito bom. E ele é um lutador um pouco mais de longa distância, como eu falei lá na prévia, né? Então, essa foi a estratégia dele para ir pro abafa e tentar finalizar logo. O cara começou tomando assim as ações para si, né? Chutando a panturrilha, desferindo bons golpes. Os 3 primeiros minutos dele assim foram muito fortes e muito bons. Assim, ele estava conseguindo aplicar a estratégia que ele tinha se proposto, né? O Ruff tava assim, não é como se estivesse sendo um apavoro, né? Como se o Ruff estivesse sendo um apavoro, mas era uma luta, pô. Era uma luta disputada, mas o Fiziev estava à frente das ações, estava dominando as ações, estava encontrando os melhores golpes. A panturrilha do Ruff já estava até ficando mais magoada, né? Vamos dizer assim. Por que isso era importante? Para te matar a movimentação de um cara como o Ruff, né? Que tem uma base um pouco mais de karateca, usa bem as pernas e tudo mais. Então, o Fiziev, ao meu ver, eu sei que ele saiu com a derrota, mas nessa primeira parte assim da luta, ele utilizou uma boa estratégia, cara. Isso daí só dá mais mérito pro Ruff, porque o Ruff, no meio da luta, foi conseguindo o quê? Foi conseguindo crescer, foi conseguindo usar mais a caixa de ferramentas e encontrar soluções, né? Encontrar soluções para as perguntas que o Rafael Fiziev ia trazendo para ele. Ele fintou, né? Começou a fintar muito bem, tinha diretos muito bons, foi se encontrando na luta e assim, por volta do que 3 minutos, 3 minutos e meio, a maré da luta começou a mudar, né? O Ruff já começou a encontrar mais a distância do Fiziev e ele dispara golpes com muita potência, né, cara? Então começou a machucar mais o Fiziev, né? Começou a machucar mais, já começou a dominar mais as ações. Fiziev já não estava mais conseguindo colocar ele plantado de costa para grade. E um ponto importante aqui também, porque o Fiziev fez aquilo que a gente imaginou que ele ia fazer também. Mesmo que seja só pelo benefício da dúvida. Quando ele colocou o Ruff de costa para grade, ele foi para cinturada. Tinha que testar, mano, tinha que testar. Não conseguiu, né? Ainda bem, não conseguiu. Mas assim, era previsível que ele ia tentar fazer isso, né? Mas, enfim,
Dando assim mais mérito pro Ruff, né? Ele conseguiu encontrar soluções, aí já começou a virar o round. Não fez o suficiente para mim para virar um round. Ele terminou melhor o round, mas para mim o primeiro round ainda foi do Fiziev, entendeu? No conjunto assim da obra foi do Fiziev. Mas no segundo ele voltou para liquidar a fatura, né? O Fiziev até tentou voltar fazendo mais o abafa ali, dava para ver que ele não estava mais conseguindo ser tão efetivo quanto no primeiro round. E aí, mano, o Ruff finta, lança e, e aí o homem sentiu, mano. O homem sentiu, foi caindo, e deu pra ver assim que tava na vontade, né, cara? Tava com vontade de lutar mesmo assim, não se entregou. Não foi igual semana passada lá, o Lewis, né? Quando pega aquele soco que já se joga, não, ainda tentou resistir. Mas o Sniper foi pra cima, foi caçando e não deu. Não deu pro Fiziev. Grande vitória do brasileiro. Se coloca aí entre os cabeças agora assim da divisão. É top 3 no mínimo top 3 de melhor striker, né? De melhor striker na divisão. Mas se coloca na conversa. Isso é uma vitória muito, muito boa pro Ruff. Se a vitória técnica foi boa, a vitória psicológica, assim como foi com o Jean, né? Semana passada, a vitória psicológica pro Ruff, pra mim ainda teve um saldo muito maior, entendeu? Teve um saldo muito maior. Se recupera da primeira derrota, teve toda a questão com o irmão, tava treinando longe da sua academia, esclareceu que ele é da Fighting Nerd, né? Então, psicológico assim, mais 200%, entendeu? E mostra pra ele e pro mundo assim o tipo de atleta de strike, de elite que ele é, cara. Falando assim da pedida, né? Ele, quando pegou o microfone, agradeceu a Jesus, graças a Deus, e, e pediu o Paddy Pimblett ou o McGregor. O McGregor, pra mim, não é tu que escolhe o McGregor, né? O McGregor que escolhe se ele quer lutar contigo. Se o McGregor voltar a lutar, o que eu acho muito difícil. Agora, o Paddy Pimblett, eu acho que acho muito difícil. Acho muito difícil. O cara vai matar o Paddy Pimblett, não tem como não. Mas eu acredito que o UFC vai dar um bom casamento para ele aí. A gente sabe que cada vez mais os strikers e um cara nocauteador como o Ruff estão sendo valorizados na organização. Então, eu tenho certeza de que vai ser um bom casamento para ele a próxima luta. Talvez eles terminem de usar o Dan Hooker como escada, né? Mas independente, mano. Independente, a gente sabe que vai vir uma boa luta aí. E é isso aí, parabéns, Ruff. E não deixa de deixar o like, deixa o like aí, se inscreve no canal. Coloca aqui nos comentários, quero muito ouvir vocês. O que vocês acharam dessa luta? Uma vitória maiúscula, assim, na minha opinião, do Maurício Ruff. Também falar quem vocês acham que ele vai enfrentar aí na próxima rodada, ou se vocês acham que não foi tão assim. É isso aí. Tamo junto. Valeu.